Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre um programa único, exclusivo, que nós só temos na nossa clínica em Ponta Grossa. Se você receber... Pessoal, vou começar de novo, peraí. 3, 2, 1. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre um programa que nós só temos aqui na nossa clínica em Ponta Grossa, né? Eu não conheço nenhuma outra clínica que fale sobre isso. Você conhece? Ainda não. Que faça? Somos únicos, somos pioneiros. Então, eu sou a Bianca, sou neuropsicóloga, né? Estou atuando aí na área há mais de 10 anos. Estou aqui com a minha convidada Luana. Olá, eu sou a Luana, né? Eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga e psicomotricista. E aí também, né, trabalho junto nessa área de aplicação de testes e também intervenção com crianças e adolescentes na neurodivergência. Perfeito. Pessoal, eu trouxe a Luana para nossa clínica justamente pela vasta experiência que ela tem no campo, e um dos objetivos era também a aplicação desse programa que está sendo iniciado. Se você está nesse vídeo ou recebeu esse link, você deve ter interesse e nós vamos tirar todas as suas dúvidas hoje aqui. Então, tcharam, qual é o tema? Então nós vamos falar sobre o PFX. Alguém sabe o que é PFX? A maioria das pessoas não sabe o que é PFX. PFX é um programa de intervenção em autorregulação e funções executivas. E para quem que é esse programa? O PFX, ele é indicado para crianças em idade pré-escolar e também aquelas que estão iniciando ali o ensino fundamental, primeiro, segundo até o terceiro ano. Ai, bacana. Luana, eu acredito que você vai ter a solução para os pais que estão com dificuldade na adaptação escolar. Esse programa é para essas crianças? Ele é para as crianças que estão com dificuldade em adaptação escolar, dificuldades de aprendizagem e também dificuldades em atividades do dia a dia, como amarrar um cadarço, como comer sozinha, como se autorregular, como fazer algumas atividades que deveriam já ser comuns para a idade, mas que as crianças ainda não desenvolveram. Quanto tempo que demora a aplicação desse programa, Luana? O PFX, ele é um programa bem amplo, então ele é elaborado a partir de várias atividades. É um protocolo que envolve várias atividades. Por isso ele vai ter uma duração de 10 a 15 sessões, porque não tem como fazer tudo em uma sessão só. Então ali a gente vai fazer toda uma avaliação para entender realmente aquela criança e aí aplicar o PFX. Então o PFX, ele vai ser para auxiliar aquela criança de uma forma gradual. Então a gente não resolve tudo em uma sessão apenas. É necessário várias sessões, de 10 a 15 sessões, para aplicar esse programa. Perfeito, Luana. Dá para fazer por convênio? Sim, podemos fazer. É que os pais estão perguntando, né? Quantas sessões que você falou, né? Demora mais ou menos 1 hora ou 30 minutos por sessão? A sessão vai levar mais ou menos 1 hora. Tá. Seria mais ou menos 1 hora. Porque as atividades todas são elaboradas e programadas. Então, assim, como que eu vou aplicar essa atividade com a criança? A partir do que a criança vai me trazendo como devolutiva. Então, embora seja um programa que ela tenha toda uma estrutura própria para ser aplicado, vai ser muito de acordo com a devolutiva e a integração mesmo entre o terapeuta e a criança. Perfeito. É uma dúvida que os pais sempre fazem. Sim, nós vamos abrir esse programa para quem também tem convênio. A diferença ali é que a gente realmente vai descontando no número de sessões, né? Cada sessão de convênio dura 30 minutos em média. Então, a gente acaba usando ali 2 sessões por semana, mas você pode sim matricular seu filho nesse programa também. E o mais legal é que o PFX, ele atua de maneira precoce e também preventiva. Então, eu posso trabalhar com a criança ali logo no início, quando ela está indo ainda para a escola, assim como ela também já está na escola. Perfeito. Luana, acho que tá ficando um pouco meio técnico aqui. Acho que talvez as pessoas fiquem cansadas, né? Então, em palavras simples, assim, para quem é realmente, qual criança se beneficia? Quando você fala, assim, do PFX, quais crianças, quais perfis de pacientes você imagina que vão nos procurar e que seja interessante? De um modo geral, eu acho que a nossa maior demanda e o que ajudaria mais seriam as crianças com TEA, né, que são as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, e também as crianças com TDAH. Então, que seria ali o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas crianças seriam, assim, as que, nesse momento, teriam um grande benefício ao participar do programa PFX. Quando não tem diagnóstico, Luana, para que paciente você recomendaria? Para aquelas crianças que estão com dificuldades em atividades básicas do dia a dia. O que são atividades básicas? Escovar os dentes, comer sozinho, colocar a roupa, colocar o sapato, amarrar o tênis. Também para aquelas crianças que têm dificuldade de escrita,
dificuldades de aprendizagem, que têm dificuldades de socialização, que têm dificuldades de autorregulação, que desregulam e não conseguem voltar a se regular ou que desregulam com muita frequência. Então, essas crianças que têm crise de irritabilidade extrema também são crianças ali que seriam muito beneficiadas pelo programa. Quando que a escola pode encaminhar para nós, para passar por esse programa? Quando a escola percebe que a criança está com uma dificuldade demasiada, ou seja, uma dificuldade que é muito além do que é esperado para a idade. Nós entendemos que cada criança é uma criança, cada criança ela pertence a um universo único. Porém, não podemos falar que nós temos que esperar o tempo da criança. Hoje em dia isso já não cola mais. Não, tem limite. Tem Existe limite. um tempo, mas Exatamente. a gente faz análise se passou ou não do limite. Cada criança tem, assim, o seu modo próprio de desenvolver, porque cada criança, ela pertence a um único universo, temos idades para tais atividades. Então, se a gente percebe que naquela idade já deveria ter desenvolvido determinada habilidade, como, por exemplo, comer sozinha, e não desenvolveu, tem alguma coisa errada. Ou, às vezes, aquela criança tem uma dificuldade muito grande em ficar em um mesmo ambiente com outras crianças, socializar, fazer atividades de coletivo, também é um momento. Então, assim que a escola, a família, né, ou outro terapeuta percebe que aquela criança está com algo que foge totalmente da linha do que é esperado, é um momento de indicar e pensar aí sobre esse programa. Algo bacana sobre esse programa, para os pais saberem também, ele foi desenvolvido principalmente pensando nessa transição da criança para o ambiente escolar, né? Porque lá no ambiente escolar ela tem que ficar sentada na carteira, Sim. ela tem que prestar atenção, ela tem que saber organizar toda a parte numa forma de rotina, né? De coerência daquele desenvolvimento. Então, eu acho bem bacana, né? Não só para os neurodivergentes ou para quem tem dificuldade, mas todas as crianças, né? O que você acha disso? E é bem legal, porque o PFX ele vai trabalhar a questão da memória de trabalho, a questão do controle dos impulsos. Esse momento de transição da educação infantil para o ensino fundamental, ou até mesmo dentro da educação infantil, como agora nós temos, né, a creche e a pré-escola, para os pais que ainda não sabem, o período da creche, ele se refere do 0 ao 3 anos, da pré-escola, 4 e 5 anos, e a partir dos 6 anos seria ali o ensino do ensino fundamental, que daí seria a escola. Então, nesses períodos, são transições para a criança. Esse período dos 3 para 4 anos, que é ali da creche para pré-escola, já é um período de ruptura, porque a criança também passa por uma transição, muda já a rotina daquela criança. Mas quando ela sai da educação infantil, ali do infantil 5, para ingressar no ensino fundamental, isso muda de forma ainda maior, porque toda a rotina daquela criança, da estrutura que aquela criança criou durante o infantil, ela é alterada. Quando ela chega no ensino fundamental, tem essa ruptura e ela precisa aprender novas coisas de uma nova forma. Quando nos referimos a uma criança atípica, uma criança que se enquadra como neurodivergente, isso fica cada vez mais difícil, porque a dificuldade daquela criança de controlar os impulsos, de lembrar do que ela tem que fazer, de criar uma rotina de organização, de ser autorregular, é muito maior. Então, é por isso que o programa ele vai ser muito benéfico mesmo e vai ajudar muito essa criança, porque ela vai aprender a fazer isso. Perfeito, Luana. Realmente é para todas as crianças, né? A gente tem um foco maior aqui na neurodivergência porque nós somos profissionais que realizamos diagnóstico, intervenção, reabilitação. Temos um pé ali, né, na neuropsicologia, nessa parte do desenvolvimento. Mas, gente, toda criança, né? Quando a gente vai lá matricular a criança na escola, a gente prepara com uniforme, prepara com material, a gente prepara com lanchinho, mas esquece de preparar o emocional dessa criança. Exatamente. E o PFX, ele age exatamente nisso. O PFX, ele é um programa que ele vai possibilitar essa regulação emocional, que é tão importante, e um dos principais objetivos que ele traz para a criança é deixar ela mais autônoma e independente. Então, nos variados aspectos da vida que ela vai ter nas diferentes esferas da vida social, é esse o objetivo, que ela seja mais autônoma e mais dependente, que é o que os pais querem, né? Os pais também buscam que os seus filhos sejam mais autônomos e mais dependentes. Sim, perfeito, né? E é algo bem pouco conhecido e bem pouco aplicado. Como a gente falou, aqui na região de Ponta Grossa e Campos Gerais, né, que engloba aí quase 52 municípios, acredito que nós somos a única clínica, né? Nós não conhecemos, eu não conheço ainda alguém que aplique realmente esse programa, porque não é um método, é um programa. Sim. Então, ele tem um início, um meio e um fim. E é um programa realmente que vai desenvolver seu filho, que vai ajudar esse período de adaptação.
seja ele neurodivergente ou não, tenha eles ou dificuldades ou não, né? E prepara o emocional aí para essa inserção deles no ambiente escolar. É isso aí. Perfeito. Luana, muito obrigada pela sua atenção, né? Retomando aqui, pessoal, a gente atende particular e atende convênios. Hoje nós atendemos convênio Nossa Saúde e Paraná Clínicas. Caso algo mude, nós deixamos aqui embaixo na legenda e também vamos deixar o contato, né? Dúvidas e perguntas também só colocar aqui que eu e a Luana vamos estar prestando atenção para responder todos sobre isso. E muito obrigada por assistir nosso episódio até o fim. Obrigada, pessoal.